que é esse processo eleitoral na Rússia? Por exemplo, aqui você tem a obrigatoriedade do voto, votam de 16 mais e até as pessoas que estão acima do que seria a obrigatoriedade podem também votar se quiserem e tudo mais. Na Rússia, como que é esse processo, professor? Então, na Rússia não há obrigatoriedade do voto, mas o que aconteceu com o passar dos anos é que o Putin foi acabando cada vez mais com a possibilidade das pessoas de se absterem a partir do momento que elas comparecem até uma urna, né? Até uma sessão eleitoral. Então, eles não podem, a população russa ela não pode deixar de votar em um dos candidatos disponíveis. Então, isso acabou por tolir completamente a população das possibilidades de críticas na urna, né? De exercer algum tipo de protesto mais direto. Já como eu falei antes, os outros candidatos também são bastante figurativos, pertencem também a uma ala de apoio, ainda que alguns deles apoio velado ao atual governo. Então, isso acaba sendo proibitivo. O que acontece é que a população comparece às sessões eleitorais, assim como aqui, só que eles têm opções de votar tanto por cédula de papel quanto por urnas eletrônicas. Isso é uma opção que é escolhida na hora, você não precisa nem escolher com antecedência. A sua sessão eleitoral também pode ser escolhida através do seu gosto pessoal, você não precisa ter uma sessão já pré-definida por você por territorialidade. E isso dura 3 dias também, né? Tem essa peculiaridade que tem muito a ver com o território russo ser muito grande, ou seja, começou na sexta-feira às 8 da manhã lá no território de Kamchatka, lá no leste, no extremo leste russo, e vai terminar apenas às 8 horas da noite em Kaliningrado, que é um enclave russo já entre ali a Polônia e a Lituânia, já dentro do continente europeu, ou seja, desconectado territorialmente do território russo, né? Então, a gente tem essa extensão aí de 3 dias. Uma curiosidade para esse ano é que também há eleições dentro dos territórios tomados pela Rússia nesse período de conflito, ou seja, em Luhansk, em Donetsk, em Zaporídia, em Kherson, ali na Ucrânia, além da Transnistria, que é na Moldávia e também é uma região separatista, onde a Rússia ainda não atuou militarmente, mas a população se considera russa. A diferença é que essas eleições não estão se dando nesse mesmo momento, elas já se deram. Então a eleição na Rússia começou, né, às 8 horas da manhã lá em Kamchatka, com mais de 1,5 milhão de votantes já tendo concluído o seu processo eleitoral há algumas semanas ou meses, dependendo do local. Então, é um processo um tanto quanto confuso, muitas vezes, né? E esse ano eles ainda introduziram a votação pela internet, através de um site que eles alegam ser seguro, pelo menos, que teoricamente o seu voto seria criptografado por blockchain, que é a mesma tecnologia usada em criptomoedas. E o próprio Vladimir Putin incentivou isso ao gravar um vídeo em que ele vota através do portal da internet, né? Minha nossa, as complexidades da votação na Rússia. Bom, se aqui no Brasil a urna eletrônica já deu tamanha discussão e acusações até infundadas, você imagina se tivesse opção ou papel, ou urna eletrônica, ou votação online. E o professor explicando aqui tudo pra gente, além da liberdade de escolher onde você vai querer votar, que facilita a vida de muita gente. Professor, muito obrigada, hein? Felipe Vidal, pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito bom aprender contigo. Muito obrigada. Eu agradeço.